Estádio 97, agora fala do Coringão, mano. O campeão de tudo. O campeão de tudo, mano. Teve vinheta, Lembrando, Motinha, que o Corinthians vem no oferecimento de Novibet. Tem novidade? Abriu 2 gols, pagamento antecipado garantido. Como foi a virada do ano do corintiano, mano? Porque assim, ó... Muito feliz, muito próspero. Deve e ganharam, seu Bento. Irmão, Não, é incrível. é né? isso, É incrível. é isso que o empreendedor faz. O Ele, que ele é? cria dívida pra conquistar o sucesso. Aí depois o sucesso... Você viu só, Ademir Aí o Quintino? sucesso traz aí dividendos Deus pra que do céu. você possa depois construir um império. E é isso que o Corinthians tá fazendo. Putz, vida. É o time Mandar do um abraço aqui capiroto, também né, pro Murilo, o ouvinte nosso aí, o Ô, Marcião aí também que estão ah, ouvindo a gente. Um saudade. Aí. abraço, Boa. Murilão. Valeu, gente. E Valeu, lembrando, Marcião. ó, o Estádio 97 tá ao vivo sim, hein, galera. Ao vivo. O pessoal tá achando que o programa é gravado, é nada, ó. Agora, ó, 6h32, mano. 6h32 da tarde, dia 5 de janeiro, mano. Bora lá, Motinha, fala do Coringão, mano. Ô, mano, vamos falar aí de uma polêmica que surgiu, né? Que é o seguinte: a Caixa conseguiu aí pegar 50% do prêmio da Copa do Brasil, foi bloqueado pela Caixa. Sim. Aí começaram a questionar, como assim? Né? Foi 69 milhões que o Corinthians ganhou de prêmio. Que bala, E aí hein, velho? falou, como assim a Caixa conseguiu bloquear 50%? Foi pago pra Caixa e tudo. Só que aí vazou, né? Vazou o contrato entre a Caixa e o Corinthians, que foi assinado pelo Duílio lá na época, né? Sim. Por quê? O Corinthians estava devendo e tal, eles fizeram um acordo, uma pressão, houve um novo contrato. Nesse contrato que começou a vazar, que tem muitas coisas, né? Entre elas, a Caixa tenta garantir aí, fazer inúmeras garantias para que fosse pago algumas coisas. Entre elas, podendo pagar prêmios de campeonato, né? Eventos na arena, certo? Coisas que o Corinthians pudesse, até patrocínio, se a Caixa quisesse, assim quisesse. Então, tá uma confusão danada, porque começaram a levantar, mas como isso foi aprovado, ninguém viu, foi aprovado pelo CORE, foi só por presença, sabe, não teve uma discussão, eles não leram o que estava escrito no contrato da Caixa com o Corinthians, né? E estão dizendo aí que é um contrato novo, muito pesado pro Corinthians, inclusive, caso haja uma SAF no Corinthians, essa SAF só poderá ser feita se pagar a dívida total do estádio do Corinthians, né? Que seria 600, 700 milhões, mano, mais ou menos. O Corinthians hoje ele deve um pouco mais de 600 milhões pra Caixa. Então só poderia fazer a SAF caso, então o cara que comprar o Corinthians, a SAF, teria que fazer o aporte direto de cara pagando o estádio. Mas, ô Mota, não me surpreende o Corinthians ele ter contratos mal feitos por imbecis que por lá passaram. Isso daí não me surpreende absolutamente nada. Basta ver aí... No caso aí o Duílio, né? Não, fora ele e outros também, Augusto Melo, Todo enfim. mundo que aprovou, né? O que não falta é cretino assinando em nome do clube lá. Então o negócio é o seguinte, com relação a isso, a Caixa ela deve ter aí embasamento jurídico para ter feito o que fez. Inclusive eles falam a respeito de cessão fiduciária, enfim, para ter feito esse bloqueio em um contrato que foi assinado pelo clube. Agora, se passou pelo CORE, se passou pelo Conselho Deliberativo, eu não sei. Mas se tiver passado também, eu tenho certeza que não leram. Porque é assim que funciona dentro de um clube de futebol. Não, e o Corinthians ele não falaram que não leram mesmo, mano. Entrou lá e falou, temos um mas, contrato aqui, ô, temos Mota, que aprovar e ô, pronto. Mota, é assim. Porque conselheiro de clube, quando eu meto o cacete nesses caras, ficam muitas vezes putinhos comigo, eu tô cagando pra eles. Porque é justamente isso que acontece. Todo voto de conselheiro lá dentro, assinatura de contrato, reprovação ou aprovação de contas, isso é de acordo com a predileção política ou o interesse que ele tem em alguma coisa. Conselheiro de clube, ele não liga pro interesse do clube, ele tá ligando pro interesse da chapa, ele tá ligando aí pro benefício que ele pode ter, pelo favor que ele tem que retribuir. É tudo isso, Mota. E repito, não é só dentro do Corinthians, não. Não é só dentro do Corinthians, não. Em vários clubes é a mesma coisa. É por isso que eu sou contra esse modelo associativo. Esses caras, eles acham que eles são donos do clube. Eles acham que eles são donos. E não é só com relação a isso não, Motinha, porque dentro do próprio contrato, eu não sei se foi no blog do Paulinho... Foi ele que vazou o contrato. Foi ele que colocou aí o contrato, e eu não acho nem que isso é vazamento, isso é informação. Porque o negócio é o seguinte, Mota. Aquele que teve acesso, né? Exato, então ele publicou e parabéns pra ele, porque isso tem que ser exposto sim. Inclusive isso mostra, Motinha, o quanto os contratos eles são lesivos pro clube. Como foi lesivo naquela empresa de estacionamento que lucrava rios de dinheiro e o Corinthians praticamente não via nada. Com relação aí, por exemplo, ao contrato com a Caixa,
tá atrelado aí também ao pagamento, porque aí a gente pode contestar o que de fato é, tá? Eu acho ridículo isso também. Porque, por exemplo, a Caixa ela reteve essa receita do Corinthians de juros que vão vencer agora esse ano. Não são juros vencidos. Não é o que o Corinthians está devendo. Eles já pegaram isso como se fosse uma garantia de pagamento do negócio. O que pra mim é ridículo. A mesma coisa, eu devo pro banco. Pra 2026, eu tenho um imóvel financiado. Aí vai entrar um dinheiro na minha conta. O banco bloqueia a minha conta. Que já é a parcela de Porque agosto. não, o financiamento total desse ano de garantia. Não, Quer dizer, não se não tem nada, por exemplo, que esteja aí inadimplente dentro da minha conta, a minha conta tem que ter os recursos liberados. Mas isso é a minha visão com relação ao negócio. Mas se a Caixa bloqueou e teve sim a participação da Justiça, inclusive com a anuência do clube, aí... o juizão vai falar, bacana, tá aqui, ó. Tá aqui, tá assinado. Eles deram como garantia aqui qualquer premiação que vocês tenham, bilheteria que vocês tenham. Eles podem pegar esse dinheiro. É uma garantia que eles têm no negócio. E o Corinthians não vai ver essa grana, mano. Então, o Corinthians ele tá tentando. Não, mas é que tá tendo uma reunião. Mas o Corinthians aí tá tentando negociar com o CEO da Caixa aí pra justamente liberar. Pro Corinthians ter inclusive um fluxo de caixa, porque toda a programação financeira do Corinthians, inclusive o pagamento de Transferban, tava contando com esse dinheiro também. 70 pau. Tá contando com esse dinheiro também. Então, por exemplo, essa dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna é praticamente o valor que a Caixa reteve da premiação da Copa do Brasil. Não tá avançando, 35 milhões. E não tá avançando e o Transferban continua, né? Esse Transferban ainda não foi resolvido. Sem esse Transferban, o Corinthians, por exemplo, vamos lá, algumas novelas do Corinthians que tá rolando, vamos lá. A principal dela é a novela do Michael, né, Mano? Porque é o seguinte, o Corinthians tinha um acordo com o Shakhtar Donetsk, que é o seguinte... Eles iam... Shakhtar Donetsk. Donetsk. Donetsk, é assim que fala. Foi o cara que falou aí. Tem negócio de donuts, né? E aí, para aquisição definitiva do jogador. Né, já tava tudo certo. Né? O Corinthians ia ficar 50%, o Shakhtar ia ficar com 50%, numa futura venda, e tava tudo certo. Não ia cobrar nada do Corinthians. E o Corinthians falava em 3 anos de contrato para o Michael. Sim. Só isso quem acordou foi o Soldado, né, o Fabinho. Que saiu já tá no Inter. Né? Que saiu do Corinthians, né? E o novo diretor, né? O Paz. Marcelo Paz. Pra quem não sabe, ele é o CEO do Fortaleza, que foi anunciado como executivo de futebol do Corinthians agora, nesse período de férias aí. Olhou o contrato e falou assim, opa, o que é isso, cara? Vocês estão loucos? 3 anos de contrato pro Michael? Vamos pra 2. Foi lá e mandou 2. O Shakhtar ficou puto. Aí, de alguma forma, eu não sei que forma, o Galo entrou na briga. E ofereceu 3 anos pro Michael, né? Junto ao Shakhtar. Fazendo o mesmo acordo que o Corinthians tinha feito. Sendo que ele oferecia 3 anos. Aí, quando o Corinthians viu que o Galo entrou na briga e ofereceu 3 anos, voltou atrás, falando, não, vamos manter, eu vou dar 3 anos também de contrato pra ele e tal. E agora estão aguardando a resposta do Shakhtar. Que ele pode ir pro Galo e pode ir pro Corinthians, ficar no Corinthians. Mas pra falar a verdade, Motinha, aqui o que vai pesar é a decisão do jogador, cara. Porque o Shakhtar aí já abriu mão do cara. O Shakhtar abriu mão. O Shakhtar abriu mão naquelas, porque para que o Corinthians 50%. Tenha esse acordo, então, mas para que o Corinthians tenha esse acordo, o Corinthians ele é obrigado a dar 1 milhão de euros pro Shakhtar, que ainda não aconteceu. Não, mas isso é uma dívida antiga, mano. Então, mas é que tá, mas para que o Shakhtar abra mão do contrato em si, porque o contrato do Maicon com o Corinthians ia até o dia 31 do ano de 2025, porém, ele permanece ainda atrelado ao Shakhtar, ele é jogador do Shakhtar. O Shakhtar, ele para abrir mão do jogador e falar, beleza, vamos fazer um novo contrato, eu cedo ele em definitivo para vocês e eu permanecendo com 50%. O Corinthians teria que acertar 2 empréstimos que foi feito aí por causa do negócio da guerra e tudo mais, cada empréstimo de 500 mil euros, e o Corinthians não pagou nenhum dos 2. Então o Shakhtar exige esse 1 milhão de euros já à vista do Corinthians, para que ele abra a mão aí do jogador e permaneça com esse montante de 50% de uma futura venda que não vai acontecer. De verdade, Motinha, por mais que o Maicon tenha sido importante nessa reta final aí, de conquistas final, aí do Corinthians, aí na Copa do Brasil principalmente, mas eu não renovaria, cara. Nem por 2 anos e muito menos por 3. Se você pegar o custo-benefício do Maicon dentro do Corinthians, Motinha, a gente vai pegar e vai contar, sei lá, não enche 2 mãos as boas partidas que o Maicon fez. Não enche 2 mãos, ele jogou os 4 últimos jogos bem, né? E sem contar, Vieira, o número de lesões que esse cara tem. Vira e mexe, ele joga 2 jogos, se lesiona. Joga 3, se lesiona. Então eu não vou ficar com a memória recente aqui. Olha o Maicon. O Maicon tem 28 anos, né? Mas ele tem um físico, velho, de um cara 36, de 70. Um cara de 70.
Então, de verdade, eu não renovaria. Eu acho que o Corinthians que tá querendo dar uma limpada na folha salarial, inclusive a gente vai falar, não sei se tem informação do Fagner, a gente já vai falar também, o Corinthians que já tá se livrando de alguns pesos mortos aí dentro do clube pra dar uma aliviada na folha. O Maicon também é um alto salário dentro do clube e, cara, na boa, é uma sandice fazer isso. Com todo respeito, volto a falar aqui, ele foi importante na reta final aí da Copa do Brasil, fez partidas boas, foi protagonista, até elogiei aqui, falei bem, mas, cara, não dá pra você pegar o macro do que foi essa passagem do Maicon aqui no Corinthians e resumir a 4 ou 5 jogos. É lógico. Resumir a 4 ou 5 jogos e falar, ele foi bem. Não foi. Não foi. Ele foi bem pontualmente nessas últimas partidas. Mas eu acho que isso não credencia o cara ganhar um contrato de 3 anos. Vamos lá, sobre o Fagner é o seguinte, o Corinthians e o Fagner chegaram a um acordo, né, de uma rescisão amigável entre os dois, amigável, né, entre o Corinthians e o Corinthians não fala, porque assim, o Fagner tinha um dinheiro para receber, mas o Corinthians não fala quanto que é esse valor. Mas a diretoria diz o seguinte, com esse acordo, o Fagner fica livre para poder assinar com o Cruzeiro em definitivo e o Corinthians vai economizar 8 milhões de reais ainda, né? Que ele teria que pagar pro Fagner. Até o final do ano. Até o final do ano. Né? Então, tá tudo acordado, o Fagner vai ficar livre. E, é um peso a menos aí na folha do O Fagner não queria vir para cá, até porque o filho dele vive lá, tá né? Jogando lá, né? Na base lá, né? E o Fagner não queria voltar pro Corinthians. E tava pressionando o Corinthians e tudo, não se apresentou e tinha um acordo. Dizem que era quase 12 milhões, mano, a dívida que o Corinthians tinha. Que o Corinthians vai dar um dinheiro ainda pra ele, né? Mas seria quase, acho que é 12 milhões e no final eles economizaram 8, então vai dar uns 4 milhões aí. Então, porque a economia, Motinha, é em cima da metade do salário que o Corinthians paga ainda pra ele estar no Cruzeiro, ou um pouco mais da metade, se eu não me engano, acho que é 60-40, o Corinthians tem que pagar 60%. O Corinthians ele paga mais de 600 pau pro Fagner aí por mês, mano. Caramba. Então isso mostra também o quanto idiota foi o tal do Augusto Melo também. Porque o Augusto Melo, quando ele renova o contrato do Fagner, se eu não me engano, acho que foi na metade de 2024, o Fagner também já não merecia uma renovação de contrato, cara. Não merecia. O Fagner fazia muito tempo que ele vivia lesionado e quando voltava tava gordo. Ele tava mais ou menos naquele mesmo cenário do Cássio, mano. É jogador que tem história no clube, é jogador que já vai empurrando com a barriga. Mano, uma hora você tem que falar tchau, velho. Tem que falar tchau. E o clube muitas vezes aí fica nessa, olha, porque é o fulano, ligação, olha, tem história. Emocional, Esse cara né? é ídolo. Porra, velho, dá licença, velho. Quem foi embora também, né, Tá mano? jogando match marcha, velho. O Romero, né, se despediu da torcida. Sim. O Thales Magno também foi embora, né? Venciam o contrato deles em dezembro e não foi renovado. E tchau. Foi Romero, embora, eu sou grato, o Thales Magno vá pro inferno. né? Quem não se apresentou ainda, o Yuri Alberto está na Itália, né? Pra fazer a cidadania dele italiana, né? E tá em Roma. Detalhe, lembrando que muita gente tá levantando aí, não sei se é verdade, mano. Que diz que há 2 meses atrás o Corinthians rejeitou uma oferta do Roma de 190 milhões por ele, né? Será que também pode estar rolando alguma coisa? Então, Motinha, a Roma, ela tinha o interesse no Yuri Alberto, era um dos clubes aí que tinha interesse nele, e parece que não fluiu a proposta. E lembrando, cara, que o Corinthians ele não pode fazer um péssimo negócio nessa transação, porque ele tem 50% do valor do Yuri. Se o Yuri for vendido aí, o Corinthians ele vai ficar com metade só da transação. Então, pro Corinthians tem que ser algo vantajoso também. Porque o Yuri Alberto, apesar de não ter feito um ano brilhante, como ele fez aí no final do ano de 2024, esse ano de 2025... Mas um cara como ele no mercado, né, mano? Então, é um cara valorizado, cara, porque ele termina o ano bem, né? Ele termina o ano bem. Mas Pedro Raul voltou e segundo informações, tá nos planos do Dorival. Já vou falar agora desses caras aí. Eu não sei se o Motinha já terminou as informações Não, do e Corinthians fala aí. também, fala dele e fala do Savarino, né, mano? Que a gente tava comentando mas aqui. o Savarino, Vamos desculpa, falar, né? Desculpa. Ó, não sei não, hein, velho. Desculpa, Por né? falar no Se nós Savarino... tiver, é nóis. né? Não é porque já cansamos de dar toco em vocês Aonde? aí. E Que vou falar. toco do quê? O Savarino, peraí, ele quer jogar. Peraí, vamos lá. Se você é o Savarino, Que você toco? prefere jogar num clube que não ganhou bosta nenhum ano passado ou num clube bicampeão? Tá de brincadeira, Que é o mano. Tá sendo Savarino? muito Você burro, velho. prefere Tá receber sendo muito ou jogar burro. num time que você Mas peraí, os vai salários receber? tá falando bobagem. Os salários do Corinthians estão em dia. então, Estão em sim. dia. Os salários do Tá. Corinthians estão em dia. Quitou tudo agora no fim do também, ano. né, velho? Não, mas desculpa, paga à vista, tá? O O negócio é o problema seguinte. não é vocês pagar o Savarino, é comprar o Savarino. Não, mas aí que tá. O esse é Botafogo. o problema. O Botafogo. Joga Aí que muito, tá. hein? O Savarino. Acho bom. O Savarino amadureceu a ideia, Motinha, porque o Pedro Raul, ele tá saindo do Ceará lá, voltou pro Corinthians, é atleta do Corinthians, inclusive assim como ele. Por exemplo, o Fagner, que você citou aí, que o Corinthians já se desvinculou amigavelmente aí, ele vai ficar no Cruzeiro.
O Alex Santana é um outro jogador que vai estar treinando separado, tava jogando no Grêmio aí também essa temporada. Horrível, hein, mano? Mas não deve ficar nos planos do Corinthians, mas ele tem contrato até 2027. Fizeram essa façanha de fazer um contrato pro Alex Santana até 2027. O Rasga Pedro o Raul, dinheiro, né? Rasga o dinheiro. pasmem, o contrato dele com o Corinthians é até 2028. Porém, o Botafogo tem interesse no Pedro Raul. O Botafogo tem interesse no Pedro Raul porque o Pedro Raul não é o simples fato de, não tá bem, não sei o quê. O Pedro Raul no Botafogo fez história, irmão. Isso que fez eu ia história. falar, ele- Então isso pesa. Diferente desse monte de tranqueira que você tem no teu elenco lá que não interessa ninguém do Botafogo. Não, ninguém O Pedro Raul poder de interessa. barganha, velho. Poder de barganha, o Pedro Raul. E Ué, vou te mas falar, jogou bola lá, ô, tem. João Bento. É um cara que tem história no Botafogo e a torcida do Botafogo gosta muito do cara. E vou falar, Motinha, o Botafogo ele quer mais um jogador do Corinthians. É claro que eles pediram o Gustavo Henrique, o Corinthians ofereceu o Félix Torres, mas aí o puxa Ele daqui, passa toma, pra frente. o toma lá da cá, mano. Claro. Numa dessa o Corinthians oferece aí um Alex Santana, o Pedro Raul e mais um, e tem uma série de jogadores dentro do elenco do Corinthians que não vão ser utilizados. Numa dessa aí, por exemplo, eles estavam querendo zagueiro, eles pediram o Gustavo Henrique, o Corinthians não vai dar, mas o Corinthians ofereceu um Félix Torres. Mas tem uma série de jogadores ali que podem talvez compor essa negociação e pro Corinthians vai ser uma boa, cara, porque o Savarino, Esse joga uma bola. eu acho que esse cara bate uma bola assim. Ele é bom. É um cara que tá nos planos do Dorival, ele pediu essa contratação. E o Corinthians, cara, ele tem hoje aí o Marcelo Paes, que esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Mas Diferente você acha desse que é o monte de Palmeiras quadrúpede que tem lá. o principal adversário? Tem e não vários o times que Fluminense, tem aí. mano? Mas é que tá, ô Vieira, o de Fluminense verdade. tava meio que fechado, cara. O Fluminense que acertou com o Arana também. É. Acertou com o Guilherme Arana aí, saiu do Galo e Cara. foi pro Fluminense. Mas, cara, desculpa, eu não tô zoando, não. O cara hoje, pra escolher Palmeiras do que o Corinthians, o cara tem que ser muito O cara é burro. do louco. Cara, ele vai escolher um time que não ganhou nada no ano passado e um time que foi bicampeão. Um time que foi bicampeão. E digo mais, ô Vieira. De verdade, pode ser puxa-saco. Não, mas, ô, peraí, ganhou, puxa-saco ganhou, não, é ganhou. verdade. Verdade teu nariz, aonde verdade Não, que ele mas tá é falando? que mais aí um detalhe. recebe, aí recebe. E mais um Para. detalhe, no Corinthians também Se o Mano entrar recebe. no mar, velho, isso aí morre Mas, afogado. ô, Motinha, Pronto, ô, o Jaiminho, Motinha. agora o Jaiminho... Mas, ô, agora Motinha, quem ganhou o título ano passado? Foi o Corinthians, o Ganhou, Santos, mas Palmeiras tá- ou São tá Paulo? ganhando há 10 O Corinthians anos ganhou. já, tá Então vamos lá. maluco E tem mais aí. um detalhe. Não é que o Corinthians só ganhou o título. O Corinthians bateu na cara desses comédia aqui verdade. nas 4 oportunidades que Deixa eu jogou te com Você eles. fala, É esse, culpa é ô, Bem. tua, Nas velho. 4 Você que oportunidades. criou. Não, Ó, batemos peraí. na cara deles aí no Paulista, em 2 oportunidades. Ó, Ganhamos lá na casa deles, empatamos na falar. nossa. E na Copa do Brasil ganhamos 2 jogos. gente tem- O Savarino Seu vai entrar no besta, Wikipédia e falar, pô, deixa eu ver os confrontos aí. Ó, é só lapada, ó. A É gente, só lapada, ó. a gente tem É só nosso lapada. La Plata. Plata, A gente não fica mendigando. Os caras daí. subiu eu a vejo. bola. Isso também Eu é vejo. verdade. A gente chega, quanto é o Marlon Freitas? Tá aqui. Eu vejo. Se a gente quiser pegar o Savarino, tá aqui, a gente traz. essa Eu porra. vejo. Acabou Peraí, a o conversa, Gerson já cara. chegou? O Gerson já Não, isso chegou? aí a gente não Ainda quer. não. isso aí a Ah, gente não quer não. Tava todo molhadinho aí. Ele... não quer. Ai, Dodô, ai, imagina o meio campo. Tio. Imagina o meio O campo. Gerson o Gerson Imagina, tem a cara Andrés do, Pereira, do Rio de Veiga, Janeiro. pá. Gerson, Mas lá é difícil, hein, velho. Lá é difícil. É 40 Difícil pra pau vocês, os velho. caras querem. Difícil pra vocês. A gente cansou de enganar aqueles otários lá. Mandamos lá pra trazer o Yuri Não. Alberto. Mandamos o Mantuan, mandamos o Robert eu vi Renan. depois Aquele o outro Nabo. menino, como é que chama Eu aquele vi- menino? Não. Hã? Tem Eu acho que outro. essa foi a única vez. Mandamos o que goleiro você- lá, e tal de Malcom foi pra Ivan. lá? Malcom. Não, foi o Mantuan, velho. Não, essa foi a Não, única não. vez. Não, Mantuan mas não é cantor? na transação lá com o Yuri Alberto, foi Mantuan, aquele goleiro Ivan, Robert Renan. Mandamos esses caras aí pros caras lá, velho. Enganamos mas legal. aí tem uma coisa errada, mano. Enganamos Umas legal. negociações, Não, mas pagou né? mais 60, né? Não, pagou nada. Foi no tete a tete ali, Mas filho. eu acho que essa história do Gerson é porque Ah. os caras estão muito putos, né? O cara acabou de ir pra lá, ficou puto, não quer ficar Não, lá, e sabe o que velho. acontece? Só pra completar. Pai dele é um- O pai dele chega, ó, tô indo chegando É. aqui no aeroporto pra falar. Imagina os russos vendo. Você Não, falou, quer conversar puto da com vida. quem? Ô? Quer Acabou conversar de com assinar nós, o contrato. filho. É, não é Não assim. adianta, você vai lá conversar, É a tomar casa da mãe café Joana. com o É. Pedrinho lá. Não adianta, você tem que pagar os russos. Mandaram velho. 27 milhões, os caras falaram, Não adianta. caramba, 27 milhões do caramba. Não adianta, filho, não adianta. Hoje, pá, eles só foram besta nesse lance aí, realmente. O Zenit, quando Que é nós, irmão. Nós temos Não, boa Mas relação foi com os caras. 50% Sim, e além foi dessa tropa sim. que ele falou aí, foi o Duqueiroz também. Ah, então é outro. Exato. E aí exato. É depois outro. mandou essa bomba pro Grêmio também, Mas eu falei velho. que era ruim. Tanto que eu falei, você me perguntou, eu falei, tranqueira, não joga nada. Mas, ó, Saiu do Grêmio e foi pro esporte Olha ainda. qual era o meio campo do Grêmio reserva, do Queiroz e Alex Santana. Olha o que o Corinthians fez com nós, velho. Ah, Deus, o Alex Santana voltou também Voltou pro agora, Corinthians. então. Eu Ele falei. falou, tá de Falou já, volta. né? Não, Desculpa. não vai estar nos planos aí, tipo, vai estar treinando separado. Mas numa dessa, bom. é mais um que vem pelo Savarino, porque a gente tá acostumado a enrolar os outros.
Estamos E acostumados vai a rolar os levando, outros, né, mano? E vai É nóis, levando. Ganha um título aqui. Ganha outra aqui. É nóis, velho. Fechar não fecha, né, Porque mano? o Fechar Botafogo não ele tá fecha. precisando de 140 milhões aí pra também... A coisa tá meio feia estranha lá, né, lá, tá cara? estranho. É safra, Transfer mas ban, tá né? meio... Não tá transfer ban? Meio? Não Né? tá transfer Nem ban? Vamos fechar a Quintino, conta o negócio esse tá ano. esquisito Tá lá. Botafogo tá em inteiro, transfer tá ban, inteiro. gente. Deve Não tá? dinheiro, precisa de 140 pisos que eles venderam também o Marlon Tá no French, então quem transfer chegar. ban, ô Bento. Vocês Tá no também estão transfer ban. transfer ban, Não, então? não tá mais. Já não tá mais? Não, Santos Já- não. Não, o Grêmio. Não, tanto é que trouxe o Caio Paulista. Ah, o Grêmio tá. Tá bom, então acabou, mano. Acabou, graças a Deus.